Olá a todos! O tema do vídeo de hoje é a proteína desenvolvida por uma cientista brasileira que fez pessoas deficientes físicas voltarem a andar, o que é espetacular. Isso prova que a ciência, sempre à frente da religião, fazendo a diferença na vida das pessoas. Este vídeo teve a contribuição de um ex-pastor chamado Anderson e que hoje é um ateu com vasto conhecimento científico. E ele colaborou muito. E esse roteiro foi editado por mim mesmo. Bora então, sem mais delongas, para o tema de hoje. Mas antes, um adendo aqui para fins didáticos. Eu tratarei no vídeo sobre a substância laminina, que é a proteína natural. A polilaminina, que é o que está sendo amplamente divulgado, é a versão sintética dessa proteína tratada em laboratório, que foi a proteína desenvolvida pela cientista. Que fique claro essa diferença, ok? Vamos lá. Laminina. Proteína de Deus? Associar a laminina à cruz de Cristo é um salto retórico, não uma conclusão científica. Laminina, ela é uma glicoproteína da matriz extracelular formada por 3 cadeias que se organizam em uma estrutura tridimensional com um braço longo e 3 curtos. Em esquemas didáticos, isso pode parecer uma cruz. Mas não é uma cruz latina perfeita, não é simétrica, não é bidimensional, não é estática e não tem qualquer intenção simbólica. É uma molécula flexível moldada por interações físico-químicas. Transformar um diagrama bioquímico em argumento teológico é um exemplo clássico de pareidolia, que é a tendência humana de enxergar padrões familiares onde eles não foram intencionalmente colocados lá. E aqui está o ponto histórico que desmonta o exagero. A cruz não nasceu com o cristianismo. Muito antes de Jesus ser divinizado, símbolos cruciformes já existiam associados a divindades, como Tamuz, Osíris e Baal. No Egito, a Ankh já era símbolo de vida milênios antes do século I. Povos antigos utilizavam cruzes como símbolos solares e cósmicos. Então a pergunta honesta é simples. Se uma forma que lembra a cruz prova o Deus cristão, por que não provaria qualquer divindade anterior que já utilizava símbolo semelhante? A resposta é direta, porque não prova nenhuma. Proteínas não carregam mensagens metafísicas. Elas seguem leis bioquímicas. A forma emerge de energia, ligações químicas e seleção evolutiva, não de intenção espiritual. Se amanhã, por exemplo, descobrirem uma proteína que lembra um tridente, isso provaria Poseidon? Se parecer um martelo, provaria Thor? A ciência descreve estrutura, a religião projeta significado. Confundir representação esquemática com assinatura divina não é argumento científico, é interpretação emocional e o resultado direto da manipulação mental que a religião faz com as pessoas. A verdade não precisa de analogia geométrica para se sustentar. Quando a fé depende do formato de uma molécula, o problema não está na molécula, está na fragilidade do argumento. Se a divindade depende de um desenho simplificado de livro didático, talvez o que precise de revisão não seja a biologia, mas sim a teologia. O mais curioso, mais uma vez, é a associação de uma estrutura genética a um sinal divino, o que contradiz diretamente uma passagem da Bíblia, e eu já chegarei nesse ponto. Aí vem a pergunta: por que a associação de qualquer dado científico automaticamente é sempre relacionada com a crença ou tradição que a pessoa já segue? Eu citei há pouco, se essa proteína tivesse forma de martelo, será que haveria euforia entre os nórdicos, pois este sinal provaria a existência de Thor? Como foi dito, um nórdico vendo supostamente a proteína em forma de martelo, isso provará a assinatura dele? Evidente que não. Isso revela viés de confirmação. O mais cômico é que essa proteína possui diversos formatos, mas por que apenas e apenas a que tem forma de cruz que foi dado ênfase? Curioso, não é? Apenas a tal assinatura divina que interessa e comprova a fé da pessoa que acredita nessa
bobagem de assinatura paranormal de um Deus que ninguém nunca viu. É aí que mora o viés religioso. Incrível que a ciência, tão criticada pelos cristãos, quando convém, ela é bem aceita, não é? Enfim, a pessoa, neste contexto, não está descobrindo evidência, está reinterpretando o mundo para encaixá-lo na crença que já possui. E quanto aos seguidores, muitos defendem a exclusividade simbólica da cruz sem sequer conhecer sua história anterior ao cristianismo. Defendem um símbolo que já foi solar, cósmico e associado a múltiplas divindades. Combatem mitologias antigas enquanto utilizam um símbolo que também vem delas. Não é a biologia que está apontando para uma divindade específica, é a crença que está tentando sequestrar a biologia. Quando a fé precisa do formato de uma proteína para se validar, isso não fortalece a religião, e sim expõe sua fragilidade epistemológica. Símbolos são reaproveitados ao longo da história. Moléculas não fazem teologia e a crença não transforma coincidência geométrica em revelação. Se a prova do seu Deus depende de um desenho simplificado de microscopia, talvez o problema não esteja na ciência, mas na necessidade desesperada de encontrar confirmação onde ela simplesmente não existe. Se o Deus da Bíblia curava cegos, fazia paralítico andar instantaneamente, multiplicava alimentos sem agricultura, andava sobre o mar desafiando a física e ainda prometeu no Evangelho de João 14:12 que os que crescem fariam obras maiores, então por que a validação agora precisa vir de um microscópio, patente e laboratório? Se os sinais eram evidência da divindade, onde estão esses sinais hoje? Onde estão os cristãos curando câncer sem quimioterapia? Onde estão os que ressuscitam mortos nas UTIs? Onde estão os que andam sobre as águas sem colete salva-vidas? A promessa era clara no texto. Obras maiores, não estudos revisados por pares. Quando uma descoberta científica, como a da lã menina, passa a ser usada como propaganda religiosa, porque um desenho lembra uma cruz, o que vemos é uma inversão curiosa. O Deus que supostamente ignorava as leis naturais, agora depende da bioquímica para reforçar a sua imagem? Se ele realmente intervém na natureza, por que precisa agora que uma estrutura molecular seja interpretada como assinatura simbólica? Isso não é fé robusta, isso é necessidade de validação externa. E há outro ponto raramente discutido. Pesquisa científica envolve financiamento, universidades, hospitais, propriedade intelectual e patentes. Descobertas biomédicas movimentam bilhões. Quem lucra não é o fiel da igreja, mas instituições, reitores, diretores hospitalares, fundos internacionais, empresas farmacêuticas. A história brasileira está cheia de casos em que pesquisadores tiveram reconhecimento apropriado ou diluído por interesses estrangeiros e corporativos. Então surge uma ironia adicional. Uma proteína usada como símbolo espiritual pode acabar sendo explorada economicamente por conglomerados globais. Enquanto isso, o fiel celebra a cruz microscópica sem perceber que o verdadeiro poder em jogo é financeiro e institucional. Se o texto bíblico fosse literal, não haveria necessidade de buscar evidência em estrutura molecular. Bastaria repetir os feitos narrados. O problema é que milagres pertencem ao campo da narrativa antiga. Ciência pertence ao campo da verificação contemporânea. Se a fé precisa da biologia para sobreviver, e ela já reconheceu implicitamente que milagres não são suficientes, ou do ponto de vista mais lógico e racional, não existem. E se as obras maiores nunca apareceram, talvez a questão não seja qual proteína lembra uma cruz, mas por que as promessas extraordinárias permanecem apenas no papel. Se a própria Bíblia for levada a sério,
A tentativa de atribuir uma descoberta científica a Cristo entra em contradição com o próprio texto. No Evangelho de Marcos 16, 17 e 18, está escrito que os que crescem expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes, e se bebessem algo mortal, não lhes faria dano, além de curarem enfermos usando as mãos. Isso não envolve microscópio, laboratório ou patente. Envolve poder direto, imediato e sobrenatural. No Evangelho de João 14,12, a promessa é ainda mais ousada. Quem crê fará as mesmas obras e maiores. Maiores do que ressuscitar mortos, curar cegos instantaneamente, desafiar as leis da física. Se isso fosse literal, hospitais seriam desnecessários para quem crê. Bastaria oração e imposição de mãos. Isso, inclusive, eu citei no vídeo de análise da obra de Charles Darwin, de que líderes religiosos não vão para a igreja se curar pela fé que pregam. Eles vão ao hospital, onde é a ciência que prevalece sobre a religião. Em Evangelho de Mateus 17, 20, afirma-se que a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria montanhas. Não diz que moveria moléculas em microscópio eletrônico ou qualquer coisa do tipo. Diz montanhas. E na primeira carta aos Coríntios 2, 4, 5, Paulo declara que sua mensagem não consistia em sabedoria humana, mas sim em demonstração de poder, para que a fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Se a fé agora precisa de estrutura proteica para se legitimar, então ela está justamente se apoiando naquilo que o próprio texto bíblico diz que não deveria sustentar a crença. Lembra o que eu citei há pouco sobre a ciência ser ignorada pelos cristãos e somente quando convém ela é útil? Pois então, há ainda um outro ponto teológico direto. Em Evangelho de Mateus 12, 39, Jesus critica a geração que pede sinais. Se sinais são criticados, por que buscar validação simbólica em formato molecular? Se o Cristo bíblico curava instantaneamente e prometia obras maiores aos seguidores, recorrer a uma proteína para reforçar a sua identidade não fortalece a fé, apenas enfraquece e torna a fé questionável. Significa que o poder prometido não está se manifestando como descrito. Ou os textos são hiperbólicos e simbólicos, ou as promessas não estão sendo cumpridas. Em ambos os casos, usar uma descoberta científica como confirmação espiritual não resolve o problema central. Se a própria Bíblia diz que o poder seria direto, visível e superior, então depender do desenho de uma molécula para sustentar a crença é admitir que as obras maiores nunca aconteceram. Se a promessa era mover montanhas, mas o argumento agora é o formato de uma proteína, talvez o problema não esteja na ciência, mas na leitura literal do próprio texto. É sagrado. E aqui surgem inúmeras contradições. Muitos cristãos argumentam que os textos bíblicos muitas vezes ocorrem erros de interpretação. Mas como assim? Vamos pensar um pouco. Qual seria a interpretação acerca da passagem que afirma que um homem que curou cegos e blá blá blá, e que quem cresce faria as mesmas obras? Qual é a interpretação correta, então, se não é literal? Então quer dizer que se a interpretação literal está errada, significa então que Jesus não voltará? Pois a volta, ou suposta volta de Jesus, está clara em diversas passagens da Bíblia, como em João 14, 1,3, Atos 1,11, Apocalipse 1,7 e diversos outros versículos. Essas passagens, então, a interpretação literal é equivocada? Ou voltando ainda mais no tempo, a interpretação sobre a origem da vida ter vinda do barro, descrita no Gênesis. Cristãos negam a evolução das espécies. Significa então que a vida ter vinda do barro também não é literal? Automaticamente, então, o cristão admite indiretamente que a evolução das espécies é de fato a explicação mais lógica para a origem da vida? Ah, me desculpe. Eu esqueci que cada passagem para o cristão, cada passagem bíblica para o cristão, a interpretação literal ou interpretação errônea é circunstancial, não é verdade? Isso se molda ao momento e não à legitimidade das escrituras ditas sagradas. Tá bom, né?
Gente, por hoje é só. Tu que assistiu até aqui, meus sinceros agradecimentos. Todo feedback é bem-vindo. Curta, comente, compartilhe. Faça esse conteúdo chegar a mais pessoas para ajudar estas mesmas pessoas a adquirirem mais conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.